Obrigada, Sr. Professor, pelas suas palavras. Usará a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Manuel Machado. Excelentíssimo Senhor Professor Eduardo Lourenço, senhoras e senhores vereadores, caro curador da Casa Escrita, digníssimos convidados, meus amigos. O melhor já está dito. E eu confesso perante vós, testemunho perante vós, que foi escrito em letra tamanho talvez 6, 8, 10. Eu terei dificuldade em dizer-lhe, olha, tenho aqui uma escrita em tamanho 18 ou mais. Sr. Professor, muito obrigado. O Homem como Literatura é mais um contributo que fica como registado na Casa da Escrita, em Coimbra. E o que dizer? É que, de facto, o melhor está dito. Mas eu tenho que agradecer. E por isso, como Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, tenho que dizer-vos que é uma subida honra, é mesmo um grande prazer homenagear-vos na presença do próprio, um dos maiores intelectuais que viveu e que estudou nesta nossa cidade. Como é sabido e já foi dito, sentimos-nos honrados por lhe termos entregue a medalha de ouro da cidade em 22 de junho de 2001. A um intelectual, a um grande filósofo, a alguém que reflete sobre as coisas complexas, como ainda agora ouvimos, com uma escrita muito bela. Um filósofo com uma enorme atenção à poesia, à literatura, às ideias políticas e também um cidadão muito interventivo pela palavra e pela escrita no país e na Europa. Se há homens que em que Coimbra se revê e se orgulha de por cá terem passado, Eduardo Lourenço é um deles. Ele simboliza a aspiração desta cidade e da sua academia a ter uma compreensão geral das coisas, do seu sentido, uma compreensão crítica, lúcida, uma compreensão que permita construir um futuro melhor. Em lugar de uma visão do país imaginário, estou a citar Guilherme Oliveira Martins, encruzilhada de sonhos e de má língua, Eduardo Lourenço procura ser o camponês do Danúbio, com os pés assentes na terra, a dizer que tudo depende do que somos e do que queremos ser. Eduardo Lourenço chegou a Coimbra em 1940, volta dos 18 anos. Da minha aldeia não se via o mar. Por estranha maravilha, aos 10 anos nela tive notícia de uma cidade encantada, propícia aos amores, à boêmia, às musas e à grave ciência chamada Coimbra. Tal era, na imaginação de dois estudantes, meus vizinhos e amigos, já haviam provado o elixir dos sonhos durante séculos. A juventude da nossa pátria aqui respirou para a restante vida. Disse-o na nossa universidade quando foi doutorado honoris causa. Pois é. Logo no primeiro ano de letras, encontra-se, conhece aquele que publicamente assumiu como seu mestre, Joaquim de Carvalho. E também a geração do neorrealismo, Rui Feijó, Carlos de Oliveira, Egídio Namorado, Raul Gomes, vários outros. Reúne, conversa e argumenta com eles aqui mesmo, nesta casa do Arco, o número 8 da rua João Jacinto, a antiga casa do poeta João José Cosfel, mas sempre assumindo que não sabe para onde há de ir, ou não sabe para onde vai. Eduardo Lourenço convive muito com os neorrealistas, mas não se torna nem militante, nem simpatizante, nem partidário. A sua aproximação a diferentes grupos é de outro tipo. Aliás, na lista de uma velha tradição coimbrã, desde a geração de 70, o da recusa da ordem estabelecida, o da recusa do bafiento ou do que é bafiento e manipulador,
o da recusa, neste caso, nesse tempo, do discurso cultural do Estado Novo. Eduardo Lourenço tem, portanto, amigos e interlocutores nas diversas famílias intelectuais de Coimbra dos anos 40. Conversa também com Miguel Torga, com Paulo Quintela, reflete com muitos outros, debate com muitos outros. Começa então a traçar aqui em Coimbra o seu percurso singular e muitas vezes solitário, que havia de distinguir o seu pensamento e distingue a sua obra. Em 1949, lançou o primeiro livro, aliás, já aqui hoje referido, o primeiro volume de Heterodoxia, tinha 26 anos, propondo a heterodoxia como algo intrínseco ao ser humano, mas fazendo também uma crítica, uma notável contestação às duas grandes ortodoxias políticas da época, o catolicismo canónico e as ideias comunistas. Ao mesmo tempo, e coerentemente, repudia a ditadura de Oliveira Salazar. A sua chegada à França nos anos 50, onde a referência marxista passaria a ser hegemónica nas universidades, mantém-no incólume pelos anos 60 e 70. Sempre independente, sempre crítico, sempre atento a tudo que se passa na Europa e no mundo, refletindo sempre de forma heterodoxa, independente, livre e, apesar da distância, nunca perdendo de vista Portugal. Publica em 1978 O Labirinto da Saudade, psicanálise mítica do destino português. E nunca mais nos foi possível olhar da mesma forma para a identidade portuguesa ou, já agora, para a possibilidade de uma filosofia especificamente portuguesa. A viver em Vence, desde 1974, ano em que começou a lecionar na Universidade de Nice, Eduardo Lourenço continua até hoje a acompanhar tudo o que se passa em Portugal e, portanto, também o que se passa em Coimbra. Esta Coimbra, que também é uma das suas cidades e à qual, para além da atenção, que lhe agradecemos, e das pontuais conferências que foi fazendo por cá desde os anos 80, digo eu que me lembro, a minha parte da verdade, Eduardo continua a dedicar uma afetividade e uma ternura que nos devem tocar, que nos toca. Foi exatamente essa ternura que sentimos, eu, a vereadora Karina Gomes, quando meses atrás, alguns meses, e sempre propiciada pelo irmão Adriano, falámos com o Eduardo Lourenço na Fundação Carlos de Gulbenkian e com ele combinámos esta doação de livros que tanto nos enriquece. Para combinarmos os pormenores, os detalhes, foi ele que nos guiou com a sua bonomia e a sua graça até ao restaurante Gondola, do outro lado da Avenida de Berna. Um restaurante, por sinal, é de uma nossa conterrânea e antiga e estimada funcionária das secretarias da Universidade de Coimbra, a Ju. Nesse almoço, encontramos em Eduardo Lourenço a disponibilidade para levarmos a cabo o nosso propósito, tornar a sua obra e o seu pensamento mais acessíveis em Coimbra aos mais jovens, a todos aqueles que levam a cabo nesta cidade universitária uma etapa importante da sua formação intelectual e da sua formação cívica. Encontramos em Eduardo Lourenço o aliado perfeito para dinamizar a Casa da Escrita, para tornar ainda mais apelativa a todos aqueles a quem a cultura, a política, o destino da cidade, o destino do país, da Europa e do mundo interpelam e desafiam. Para além do seu pensamento, também Eduardo Lourenço é ele próprio, toda a sua vitalidade, toda a sua seiva beirã, um desafio. Depois das heterodoxias, depois de ter trazido novas luzes à obra de Luís de Camões, de Fernando Pessoa, de Antero Quental, depois de ter pensado a mitologia identitária da pátria e refletindo sobre o nosso destino na Europa, depois do Prémio Europeu de Ensaio Charles Leon, depois do Prémio Camões, depois do Prémio Pessoa, depois de tantos prémios, de tanto reconhecimento nacional e internacional, podia pensar-se que Eduardo Lourenço gostaria de retirar-se e de repousar. Mas não.
Eduardo Lourenço continua a aceitar convites para falar em conferências, continua a viajar, eu diria, sem descanso, por essa Europa fora. Ainda agora acaba de chegar de Paris, não é desse. Continua a atravessar com um passo ligeiro as avenidas de Lisboa, a vir até Coimbra, a estar aqui connosco e a partilhar a sua inteligência e a sua reflexão sobre o sentido das coisas. Senhor professor, meu caro mestre Eduardo Lourenço, disse há anos numa entrevista ao jornal O Público, penso que em 2007, Coimbra já me existia antes de ir para lá. Falava aos estudantes da nossa universidade da sua aldeia de São Pedro do Rio Seco. Falava das raízes coimbricenses, de algum ensino que recebeu no Colégio Militar. Falava da mitologia coimbrana. Pois bem, hoje, Eduardo Lourenço faz parte da mitologia coimbrana. Aceito que diga assim. Faz parte do que de melhor, de mais crítico, de mais independente, de mais lúcido a investigação iniciada nesta cidade e nesta universidade conseguiram produzir nos séculos XX e XXI. Por tudo isso, bem-aja, mestre Eduardo Lourenço, bem-aja pela sua doação à Casa Municipal da Escrita, bem-aja pela sua ternura por Coimbra, bem-aja pela exigência que continua a impor aos nossos espíritos sempre que escreve e sempre que nos fala. Bem-aja pelo seu espírito cívico, pelo seu europeísmo crítico e convicto, bem-aja pelo seu humanismo, bem-aja pela inteligência lúcida com que nos continua a beneficiar. Muito obrigado.